Estamos de volta e a partir de agora a nossa conversa é com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte, presidente Arnaldo Gaspar Júnior. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Presidente, durante toda essa semana, a Band promove o Band Imóveis, um grande evento no Natal Shopping. Para o mercado da construção civil, qual a importância de um evento como esse, presidente? Bastante, Ana, porque isso favorece ao consumidor, o imóvel indo ao encontro do consumidor no shopping center. E no momento onde o mercado busca sinalizações de vitalidade, você ter o Band Imóveis, onde nós podemos mostrar o que temos para a população, é muito bom. Presidente, como é que se coloca hoje o mercado da construção civil? A gente vive uma crise econômica que está posta na exclusividade do Rio Grande do Norte, mas a construção civil potiguar, como é que ela se coloca nesse momento? Nós fazemos parte, né, Ana, desse país que passa por essa crise, uma crise institucional seríssima, com reflexo na economia. Mas, por outro lado, no nosso caso particular, nossos estoques estão acabando, né? E o empresário, ele vive de construir, vive de aproveitar oportunidades. E hoje já tem empresários enxergando a oportunidade de voltar a investir, voltar a ofertar imóveis, porque o nosso estoque, como eu disse, está no fim. Então, isso traz novas oportunidades. Por outro lado, do lado apenas da economia, no último ano de inflação alta, nós tivemos uma reposição de todos os salários do país, na construção civil também, bastante alta, em torno de 8%, 9%, 10% de reposição. E logo em seguida, a inflação caiu para 3% ao ano. Então, você tem um efeito riqueza que começou muito lentamente, mas que hoje você começa a ver as pessoas acreditando na economia do governo, mesmo que o fora Temer ainda seja muito forte, mas o fica economia de Temer, mesmo se Temer for fora, que o que ele está fazendo no campo econômico, com rigidez nos gastos, com seriedade orçamentária, com transparência orçamentária, isso está se refletindo na economia, haja vista o que está acontecendo com o dólar caindo e com os índices da Bolsa subindo. Esse bom momento na economia, depois de tantas notícias ruins, faz com que o nosso empresariado respire ares de otimismo para o final desse ano e o próximo ano. O senhor acredita numa retomada, então, da construção civil no Rio Grande do Norte já no próximo ano? Acredito, no Brasil inteiro. Eu acho que nós vamos retomar, não para aqueles níveis de 2010, 2011, mas nós vamos retomar uma construção civil bem mais forte do que nós tivemos nesses últimos 3 anos, que ela foi praticamente inexistente. Presidente Arnaldo Gaspar Júnior, o empresariado, de uma forma geral, hoje contempla, aliás, a população, de uma forma geral, contempla hoje literalmente uma briga escancarada. De um lado, o Ministério Público do Trabalho, do outro lado, a empresa Guararapes. De um lado, a procuradora Ileana Neiva, do outro lado, o empresário Flávio Rocha. O senhor, como líder empresarial, como é que acompanha esse tensionamento das relações, presidente? Com muita preocupação. O tensionamento entre o Ministério Público e os empresários, isso não é bom. Mas eu acho que a gente tem uma chance de, desse limão, fazer uma limonada. Eu tive o cuidado, Ana, de ler a denúncia. São 95 páginas, eu li por completo. É óbvio que eu não concordo com muita coisa que está ali. Mas eu acho que, e eu queria dizer a Flávio, que ele não é perseguido a Guararapes, porque esse entendimento do Ministério Público, ele tem com todas as empresas. Todos nós sofremos com essa interpretação do Ministério Público, com as proposições de TAC, que é termo de ajustamento de conduta, quando muitas vezes você tem um ponto que não foi cumprido. Uma única vez, então você sofre uma fiscalização da DRT, não cumpriu determinado ponto que o fiscal achou que não estava correto, você já é chamado no Ministério Público e já tem um termo de ajustamento de conduta. Ora, conduta é algo contumaz, é algo que você faz contumazmente e não um desvio pontual, uma falha pontual.
Então, nós todos sofremos isso. Mas a questão é, e aí eu que li o relatório e, como eu disse, eu não concordo com muita coisa do que está lá, porque eu não vejo a preocupação do emprego. Essa multa de 38 milhões, eu acho que isso tudo podia ser negociado para que se mantivesse o Prosertão. Eu acho que a preocupação do Ministério Público do Trabalho devia ser a manutenção do emprego e a correção do que, por exemplo, no relatório, eles não acham correto. Então, por exemplo, por que não se criar um fundo patrocinado por esta multa, mesmo que ela seja diminuída, que eu acho ela exagerada, para que esse fundo sirva de garantia para o pagamento de direitos trabalhistas que, por acaso, as facções não venham a cobrir? Por que não usar esse fundo, advindo desse acordo com a Guararapes, para melhorar as condições de trabalho da facção? E uma outra coisa que eu acho interessante, e aí tem o ponto do Ministério Público. Veja bem, se a Guararapes aqui em Extremóis, vamos supor que ela tivesse 10 mil empregos, e hoje ela tem 7 mil empregos apenas, mas o Prosertão foram criados 3 mil empregos, ou seja, você tirou 3 mil empregos de Natal para colocá-los no sertão. Por que nesse acordo o Ministério Público não diz, ok, Guararapes, você fica com o Prosertão, mas nós queremos que num prazo de 1, 2 ou 3 anos, você volte a ter aqui na fábrica da Guararapes de Natal os mesmos 10 mil empregos. Que o Prosertão não sirva para substituir empregos em Natal por empregos no sertão, mas que o Prosertão sirva, isso sim, para criar novos empregos. Você entendeu a lógica? É diferente, entendeu, Ana? Você acredita que esse tipo de reação do Ministério Público do Trabalho pode ser reflexo da reforma trabalhista, que a gente sabe que o Ministério Público se colocou contrário a ela? Ana, não, porque o Ministério Público do Trabalho vem agindo contumazmente dessa forma já há bastante tempo. Então, é claro que tem procuradores do trabalho que não estão satisfeitos com a reforma trabalhista, porque, de certa forma, a reforma trabalhista tira poder da Justiça do Trabalho como um todo. Mas eu não creio que seja isso, sinceramente, porque isso já vem de um tempo, essa forma de atuação do Ministério Público do Trabalho. E aí, talvez essa reação dos empresários nesse momento pudesse nos levar a um diálogo com o Ministério Público, onde, volto a dizer, os TACs fossem por desvio de conduta, e a conduta não é uma fiscalização que pega um erro, a conduta é a insistência no erro, tá? E que os TACs, quando eles fossem feitos, ou as multas quando fossem propostas, elas fossem até, em vez de ser usado de uma forma difusa, ela fosse ser usada para ações na própria empresa. Então o senhor... eu faço uma ação civil pública e depois nós negociamos o valor. Eu aceito pagar como empresário. Agora, se um empresário, uma parte desse valor, o senhor vai usar na sua própria empresa para melhorar as condições de trabalho do seu trabalhador. E aí eu acho que se a visão do Ministério Público fosse essa, ele teria os bons olhos da sociedade e os bons olhos de quem trabalha. Porque o trabalhador estava vendo imediatamente a melhoria da sua condição de trabalho pela ação do Ministério Público com a manutenção do seu emprego. Então, eu acho que isso, Ana, é que eu faço um apelo aqui ao empresário Flávio Rocha, ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho que está vindo a Natal por causa desse caso, que nós temos uma grande chance desse limão, fazemos uma limonada, preservando o emprego e melhorando as condições de trabalho de quem trabalha nas empresas do Rio Grande do Norte.
A gente conversou aqui no estúdio com o presidente do Sinduscom, Arnaldo Gaspar Júnior. Presidente, obrigada, alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Ana, e boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acompanha lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, sempre na tela da Band. Ótima noite para você.